Sangue. Mulher do fluxo de sangue, palavra forte. Lucas 8,43, uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Será que você consegue observar a história que essa mulher está vivendo? Mas será também que você consegue observar a necessidade que essa mulher, ela necessitava de uma cura? Não só de uma cura, mas de uma providência, de uma resposta, de um alívio. Mas por que alívio? Porque a Bíblia relata que ela havia 12 anos que ela se encontrava sofrendo. 12 anos de sofrimento, 12 anos de angústia, 12 anos de dores, 12 anos de choros. Olha, não estamos falando de um dia, de uma semana, de um mês, mas sim nós estamos falando de 12 anos de sofrimento. 12 anos, essa mulher ela necessita de uma cura, de um milagre. Será que você consegue entender quanto tempo que você está vivendo e você está necessitando de algo? Cada um tem uma história aqui para contar. Eu tenho a minha, você tem a sua. A sua esposa tem a dela, seus filhos têm os deles. Cada um tem uma história para contar, cada um vive uma história. Mas estamos relatando de uma mulher com 12 anos de sofrimento, 12 anos chorando, 12 anos ela necessitando de algo. A Bíblia relata que ela vai procurar os médicos e vai gastar com os médicos, com a medicina, procurando algum recurso para resolver a necessidade dela. Mas a Bíblia relata que ela não tem sucesso nenhum com a medicina. A Bíblia relata que ela gasta tudo e ainda continua com a enfermidade. O que ela necessitava, ela não conseguiu a solução. A Bíblia relata que ela continua enferma, continua sofrendo, continua chorando. Será que você consegue imaginar essa mulher procurando a medicina e chegando diante da medicina e ela falando: o que eu preciso fazer, doutor? O doutor: olha, você precisa fazer um exame assim, mais profundo. Vamos lá, eu vou fazer, eu pago para fazer. Pode ser que o médico, a medicina falou assim: olha, tem que fazer uma cirurgia, mas é caro, não tem problema, eu tenho dinheiro para pagar, porque a Bíblia diz que ela gasta com a medicina. Então pode ser que ela até fez uma cirurgia, 2 ou 3, não sei se ela fez também. Estou imaginando. Mas agora você consegue entender ela chegando diante do médico, querendo uma solução da necessidade que ela está vivendo, passando. E o médico olhando para ela e falando: Glória a assim, Deus. olha, não consigo entender, eu não consigo a solução do seu problema. Aleluia. Eu não consigo a solução para a tua cura. Essa necessidade que você está vivendo e passando, eu não tenho resposta para isso. Somos estudados, formados, temos tecnologia, medicina, mas não conseguimos alguma resposta para essa cura sua. Será que você consegue
pode hoje se pôr no lugar dessa mulher? Como assim, pastor? Tem situações que nós vivemos que nós necessitamos de uma cura. Tem situações que nós passamos que precisamos de uma resposta, de uma providência. E muitas das vezes a resposta que nós temos é o não. O médico diz que não tem cura. O papel da medicina falou que não tem jeito. O homem, o ser humano falou que não tem solução. Muitas das vezes, se você não está entendendo, eu vou resumir para você entender. Muitas das vezes o casamento não vai bem, o marido não quer, ele fala que não quer e não tem jeito, que é esse ponto final. Mas você está necessitando, que você está buscando pela cura do esposo. Você está buscando pela cura da esposa. Você está buscando pela cura do seu filho. Você está buscando pela cura de um parente, de uma família, de alguém que se entrou na droga, na bebida, na prostituição, que seja. Mas a resposta, você não vê o resultado. Parece que nada muda. As coisas não resolvem. Não tem. Porque a Bíblia vai relatar que essa mulher havia 12 anos que estava com uma enfermidade do fluxo de sangue. E a Bíblia relata que essa mulher ela vivia isolada, afastada, porque ela não poderia se misturar com a sociedade, ela não poderia estar junto com o povo. Por quê? Porque ela estava enferma, como se fosse uma leprosa. Então ela estava vivendo num lugar de isolamento. Mas por que, pastor Paulo? Tudo por causa da lei do ser humano. Porque a lei do ser humano, o decreto do ser humano, ela teria que viver isolada. Deus poderoso, hein? Mas quem fez esse decreto? O ser humano. O ser humano decretou que ela teria que viver isolada. E se ela não tivesse cura, então ela ia ter que morrer no isolamento. Mas o que me chama a atenção, que a palavra de Deus vai dizer, que um certo dia essa mulher, ela observa um movimento, e o movimento não era pouco, o movimento era grande, porque Jesus estaria passando por ali, onde Jesus está, multidões estão seguindo Jesus, multidões estão caminhando com Jesus, multidões estão glorificando, estão dando aleluia, estão louvando, estão adorando. E aquilo chama a atenção dela. E a palavra de Deus vai nos relatar que essa mulher, mesmo tendo esse decreto, mesmo ela tendo essa ordem, ela não poderia sair desse isolamento. Mas quando ela ouve falar que é Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ela em si fala com ela, e ela fala assim: se eu somente tocar só nas vestes de Jesus, eu serei Curado. Aleluia. Eu serei Curado.